A genética, como a conhecemos, se desenvolveu no século XX. Entretanto, sua origem está baseada no trabalho formidável de Gregor Mendel, um monge que viveu no século XIX. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um podcast Ciência Essencial. Hoje vamos falar de genética. Mendel estudou a herança de diferentes características em ervilhas que cultivava no jardim do seu mosteiro. Seu método incluía o cruzamento de plantas com características diferentes, por exemplo, plantas baixas com plantas altas, e depois observava a herança das características herdadas pelas ervilhas filhas. A análise cuidadosa de Mendel possibilitou o discernimento de padrões que o levaram a acreditar na existência de fatores hereditários pelas características que observou. Esse estudo deu origem ao que chamamos atualmente de fatores de genes. Esse brilhante monge estudou vários genes nas ervilhas do seu jardim. Cada um deles foi relacionado a uma característica diferente, por exemplo, altura, cor da flor ou textura da semente. Mendel descobriu que esses genes existem em diferentes formas, o que chamamos hoje de alelos. Uma forma de gene para altura, por exemplo, permite que as ervilhas alcancem mais de 2 metros de altura. Outra forma desse gene limita o crescimento a cerca de meio metro. Então Mendel propôs que as ervilhas tinham 2 cópias de cada gene. Interessante, não é? Essas cópias podiam ser iguais ou diferentes. Aí, durante a reprodução, uma das cópias é aleatoriamente inserida a cada célula sexual ou gamética. Os gametas femininos, os ovócitos, se unem aos gametas masculinos, os espermatozoides, durante a fertilização. Assim, Mendel ressaltou que os fatores hereditários, ou seja, os genes, são elementos distintos. Ele determinou que diferentes alelos de um gene podem ser agregados na mesma planta por hibridação e depois separados durante a reprodução de gametas. Portanto, a coexistência de alelos em uma planta não compromete a sua integridade. O monge observou alelos de diferentes genes que são herdados de modo independente. Tudo o que Mendel descobriu foi publicado no ano de 1866, em uma revista na cidade em que Mendel viveu e trabalhou. No ano de 1900, o artigo de Mendel finalmente veio à tona e a ciência da genética surgiu para o mundo. No próximo episódio, vamos falar de 2 grandes cientistas que também contribuíram muito para o avanço da genética moderna. Até lá!